Querido Pai Celestial, nós nos colocamos nas Tuas mãos, pedimos, Senhor, que fale aos nossos corações através da leitura da Tua Palavra e na meditação dela. Ser presente aqui, ó Trindade Eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 2, onde leremos o versículo 1 ao 12. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntaram onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, onde o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Podemos nos assentar? Meus irmãos, nós estamos vindo do Natal, que é, na verdade, o Natal, a manifestação de Jesus, o nosso Salvador, à humanidade. E hoje nós estamos lembrando da Epifania. E eu não sei, às vezes a gente fala umas coisas na igreja e às vezes nem sempre a gente sabe. Epifania, na verdade, é Deus vindo para todo mundo. É Deus vindo sem exceção de pessoas. É tanto que a gente vê aqui que esses reis magos, né, que são colocados aqui, são lá do Oriente, não são de perto, não são judeus. Mas por que eles apareceram? Por que eles vieram adorar o menino? Né? Se diz que provavelmente eles sabiam disso por causa da época que Daniel teve naquela região, e Daniel já falava dessa promessa do Messias. Então nós vimos aqui que os reis saíram de longe e vieram para adorar ao menino. Nessa caminhada, eu vou dar um pedacinho só aqui, depois eu vou seguir. Eles encontraram, teve um momento que a estrela sumiu. E eles encontraram com Herodes, porque se você vai encontrar um rei, você vai encontrar um rei aonde? No palácio. E eles foram lá perguntar ao Herodes: qual é o comportamento do Herodes? Epa, alguém vai tomar o meu lugar.
alguém está disputando comigo o poder. E aí ele ficou preocupado. Ficou preocupado, porque às vezes a gente, quando chega uma pessoa, ou às vezes que está mais influente no seu trabalho, na sua vida, na sua família, quando a pessoa começa a se destacar mais, você fala: opa, está tomando minha posição. Nós somos assim, muitas vezes nós nos preocupamos com a nossa posição, com o nosso poder. E o Herodes não era diferente. E o que é triste é que Herodes perguntou aos sacerdotes, o povo que sabia da história toda. Eles sabiam, mas não estavam nem aí. Aí disseram assim: sabe, eles também ficaram preocupados, mas não deram atenção. Disseram: vai nascer lá em Jerusalém, lá em Belém e tal. E foi só isso. Então, dois comportamentos diante da notícia da chegada do Filho de Deus. Um, de alguém que estava preocupado com a tomada de poder, e o outro que estava indiferente. E eu quero chamar a atenção desse indiferente, porque não eram pessoas não de igreja, né? Vamos dizer assim, não eram pessoas que não sabiam nada de igreja. Depois a gente volta nesse tema. Aí, meditando sobre isso, eu vi 4 lições que os magos nos ensinam. Vou chamar de magos, que na verdade eram pessoas que estudavam as estrelas, eram pessoas que olhavam para cima. Não eram pessoas que ficavam olhando para o próprio umbigo ou para o próprio pé. Elas olhavam para cima. E elas tiveram a primeira lição que esses magos tiveram que fazer. Tiveram que renunciar. Eles renunciaram, saíram, né? Nós vimos aqui que eles vieram do Oriente, que não era muito perto. Eles não vieram aqui da Rua 7. Eles não vieram ali de Cariacica. Eles vieram de longe. Mas eles saíram tendo que renunciar a famílias, tendo que fazer renúncias, e até mesmo sendo ridicularizados, né? Os caras saem assim: nós estamos seguindo uma estrela, nós estamos indo achar, porque falou que vai nascer um rei, e eu estou indo lá adorar esse rei. Peraí, mas eles não são judeus, estão indo adorar um rei? Que se eles não são nem dessa... Mas eles saíram, eles renunciaram à mordomia, que eles eram pessoas de bem, não era pessoa, não, era pessoa de bem, era pessoa com família, era pessoa com posse, e saíram. E outra coisa que me chamou a atenção, é o seguinte: eles não ficaram preocupados, né? Naquela época não tinha assim, eu até estava ouvindo uma pessoa falando assim, não tinha um Google, não tinha coisa para você já fazer uma reserva de hotel, você passar, não tinha nada disso. Eu estou saindo, estou indo. Não calcularam quanto que gastariam, como é que seria, simplesmente saíram porque iam adorar. Tiveram renúncias, foram ridicularizados, né? Podem até ser chamados de louco, porque, peraí, esse doido aí está indo atrás de uma estrela, fazer o quê? Ver um tal de um rei que nasceu. Essa foi uma primeira lição que eu achei muito linda, e que muitas vezes nós não renunciamos. Nós queremos vir adorar a Deus sem renúncias, na mordomia, no nosso comodismo. A outra foi a perseverança. Então, a segunda lição que me chamou a atenção foi a perseverança. Eles caminharam, nós falamos aqui, a estrada não foi uma estrada fácil, não foi uma estrada asfaltada, não foi sinalizada, né? Não foi de carro, mas eles vieram enfrentando dificuldades, enfrentando tempestades, enfrentando problemas, mas eles perseveraram. Eles perseveraram e seguiam uma estrela. Eles viam um sinal. Às vezes a gente
não presta atenção nos sinais que Deus fala com a gente, né? Às vezes a gente está tão olhando para baixo que a gente não olha para cima e vê quais os sinais que Deus está falando nas nossas vidas. Muitas vezes a gente se atrapalha na nossa visão por causa, às vezes, do nosso egoísmo, da nossa preocupação, às vezes, com coisas que não são importantes na nossa vida. E eles, às vezes, meus irmãos, a gente deixa de ver o que Deus está falando com a gente. Às vezes Deus está escacarando assim, dizendo: olha, presta atenção, eu estou te falando. Mas você está tão preocupado com outras coisas, você não está perseverante. Você não está seguindo a estrela, porque o que é a estrela? Na verdade, é Jesus Cristo, é o nosso caminho, é a nossa luz. Então, se eu olho para cima, se eu busco a presença de Deus, tudo vai caminhar. Mas nós, muitas vezes, não fazemos isso, não percebemos os sinais de Deus na nossa vida. Não sentimos, às vezes a gente pede a Deus uma coisa e simplesmente a gente nem percebe. Deus responde, Deus fala através de um irmão, Deus fala através, às vezes o nosso próprio corpo fala para a gente. Às vezes é Deus dando um sinal, dizendo assim: dá uma parada aí, porque você está indo meio depressa demais. Então, nós temos que ser perseverantes, mesmo quando eles não viram a estrela, que fala aqui que na verdade dá a entender que quando eles procuraram Herodes, eles não tinham visto a estrela. Quando a gente não vê a estrela, quando a gente tem a sensação de que parece que Deus não está enxergando a gente, né? Às vezes a gente parece assim: cara, eu estou falando, parece que Deus não me ouve, não me vê, mas Deus está ali. Deus está ali, Ele não te largou em momento nenhum. Mas você tem que perseverar, olhando para cima, mesmo às vezes não vendo, mas na certeza de que Deus está te vendo, na certeza de que Deus está cuidando de você. Então, é tanto que eles fizeram isso. Quando Herodes tomou aquela atitude, né, que nós já falamos, eles saíram, a estrela apareceu novamente. A estrela apareceu e eles foram caminhando. A seguinte lição, a seguinte proposta que os magos aprenderam, que é o foco em Deus. Na verdade, eles não tiraram o foco. Eles sempre mantiveram, né? Eles sempre mantiveram o foco em Deus. Quando a gente mantém o foco na gente mesmo, meus irmãos, a gente acaba adoecendo, a gente acaba se perdendo até no nosso propósito de vida. Quando a gente mantém o foco em Deus, a gente consegue caminhar melhor. Eles chegaram em Belém, né? Mas não chegaram lá, não veio com GPS assim: olha, ele está na estrebaria número 5, ele está na... Estrebaria naquela época é como estacionamento de carro hoje para nós, garagem. Então em cada casa tinha um, então eles tinham que chegar assim: peraí, está aqui, nasceu um menino aqui, nasceu um menino aqui. Eles tiveram que procurar. Não foi uma... Mas ele estava com foco. Peraí, eu estou procurando aonde nasceu um menino. E a última lição que eu trouxe e que eu realmente fui tocada por esse texto, o que eles fizeram? A gente leu aqui no versículo 7. No versículo... No versículo 2, eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles vieram adorar.
E eles saíram, enfrentaram todos os problemas, todas as dificuldades, mantiveram o foco para adorar a Deus. Como é que você veio adorar hoje, meu irmão? Simplesmente levantou, botou uma roupa, saiu correndo, foi lá na igreja porque hoje é dia de culto e acabou? Você veio com a consciência realmente de adoração? Você tem tido essa percepção de que você veio aqui? E aí eu estava prestando atenção no primeiro hino que a gente cantou. Alguém lembra? Léo, você está aí? Bota o primeiro hino lá, faz favor. Cristo está no templo, bota lá. Deus está no templo, Cristo está no templo, Trindade eterna está no templo. Meus irmãos, nós paramos realmente, a gente cantou tão automaticamente que não prestou atenção nisso. Nesse momento sagrado. Muitas vezes a gente tem vindo, e isso me chamou a atenção, a gente às vezes está fazendo no automático. E eles vieram para adorar. Saíram de longe, vieram com um propósito e não esqueceram o propósito. E ainda tem um detalhe muito importante nessa adoração: eles trouxeram o que eles tinham de melhor. Eles não vieram assim, vamos levar qualquer coisa, não, nós estamos indo lá adorar o rei dos judeus. A gente não sabe quem é o rei dos judeus, não é da nossa crença. Vamos lá. Não, peraí, eu estou indo adorar o rei dos judeus, eu vou levar o que eu tenho de melhor. Você tem trazido o de melhor para Deus quando você está vindo no domingo? Você tem se preocupado em se cuidar, tipo assim, olha, eu estou indo num culto de adoração a Deus. A irmã Selma uma vez chamou a atenção da igreja de que a gente deveria, nos cultos de ceia, vir arrumado como se viesse para uma festa, porque é um momento muito solene. Eu já acrescentaria o seguinte: a gente devia vir para a igreja pensando realmente que isso é um momento, é uma festa, é um momento de adoração, onde eu venho com o meu melhor, não só com a minha melhor roupa, mas com o que tem de melhor no meu coração. Eu tenho que vir para a igreja. Muitas vezes a gente percebe que a gente está no automático, está na hora da leitura da Bíblia, a gente levanta, anda, sai, vai a banheiro, volta, como se não fosse um momento sagrado, como se o culto fosse uma coisa automática. E a gente vê, me chamou também a atenção o seguinte, eles vieram, adoraram, um ajoelhou, depois o outro, deram o que de melhor. Aí entram as questões teológicas de que esses presentes já falam da vida adulta de Jesus, porque não é presente que se dá para uma criança, né? Ouro, incenso e mirra não eram presentes próprios para uma criança, mas eles já estavam dando para o rei, para Jesus grande. E então isso aí entram questões teológicas que eu não vou entrar nela agora. Mas o que me chamou a atenção realmente é a adoração deles. Saíram de longe, e não foi um culto grande não, hein? Não foi um momento de adoração lá, 3, 4 horas de louvor, ao que tudo indica, não foi isso. Chegaram, adoraram de coração, deram o que tinham de melhor para Deus e foram embora. Mas a vida deles mudou. Por quê? Porque depois que você tem um encontro com Deus, quando você tem, a sua vida muda. É tanto que eles voltaram por outro caminho, foram orientados, mas aceitaram. Por quê? Porque eles tiveram uma experiência com Deus, eles encontraram o menino. E só tem esse momento de adoração se você buscar, se você realmente se entregar nas mãos de Deus. Então, meus irmãos,
eu realmente hoje gostaria de deixar aqui para os irmãos essa questão sobre o nosso culto, a nossa adoração, como ela tem sido. Nesse período de Epifania, nós realmente caminhamos com toda a humanidade, enfrentando, uma busca contínua para que, dentro das contradições da nossa vida, a gente encontre também o sentido que é servir a Deus. Ser povo de Deus é tarefa e missão. Para servi-lo, temos que assumir o Evangelho como regra de fé e atender às necessidades dos nossos irmãos. Nós temos que seguir a Cristo. Nós temos que olhar para cima, temos que olhar para a estrela, para a luz que guia, que dá sentido para as nossas vidas. E temos que adorá-lo em espírito e em verdade, e com consciência de que nosso culto é um culto realmente de coração, não é um culto automático, é um culto de gratidão. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que a gente possa caminhar servindo ao Senhor, louvando, adorando e testemunhando essa mudança de vida que Ele nos dá quando a gente encontra com Ele. Que Deus nos abençoe.